O Vaticano sabe de algo que nós não sabemos? Mudanças súbitas nas declarações do Papa, sinais proféticos se cumprindo e eventos globais cada vez mais alarmantes. Será que estamos à beira da segunda vinda de Cristo? Neste vídeo, vamos revelar indícios surpreendentes e analisar os discursos mais recentes da Igreja. Quais mensagens estão sendo transmitidas diretamente do Vaticano? O que as Escrituras dizem sobre este momento da história? Fique até o final e descubra o que tudo isso significa para você. A resposta pode mudar sua vida. Agora, prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode ser revelador. Desde os primórdios do cristianismo, a crença na segunda vinda de Cristo tem sido um dos temas mais instigantes e debatidos da fé cristã. Esse evento, prometido nas Escrituras, refere-se ao retorno de Jesus à Terra para estabelecer o juízo final e inaugurar uma nova era de justiça e comunhão com Deus. Para muitos, esse retorno não representa apenas um acontecimento catastrófico, mas também uma oportunidade para a renovação espiritual e a restauração da esperança. Ao longo dos séculos, essa expectativa despertou fervor e inspiração, motivando comunidades a viverem com vigilância e fé, na expectativa de um encontro verdadeiramente transformador com o divino. Essa esperança impulsionou rituais e práticas espirituais, moldando a forma como as pessoas enfrentam o futuro e se preparam para desafios. A expectativa pela segunda vinda tornou-se um pilar de renovação, influenciando a teologia e a cultura popular, e convidando os fiéis a refletirem sobre o sentido da vida. Os textos sagrados oferecem uma base para a crença na segunda vinda. Em Mateus 24, 36, 44, Jesus alerta que o dia e a hora do seu retorno são conhecidos somente pelo Pai, incentivando os fiéis a permanecerem atentos e preparados. O Apocalipse, em seu capítulo 22, descreve a volta triunfante do Senhor, enfatizando que a justiça e a redenção estão interligadas. Essas passagens não apenas solidificaram a promessa do retorno, mas também despertaram uma profunda reflexão sobre a impermanência da vida e a necessidade de uma fé inabalável. Assim, a Bíblia torna-se um guia para compreender os sinais dos tempos e a esperança de um futuro restaurado. Esses versículos inspiraram estudiosos e devotos, revelando camadas de significado que se aplicam ao contexto histórico e aos desafios atuais. A mensagem de vigilância lembra que cada momento pode ser decisivo na jornada espiritual, convidando os crentes a fortalecer sua fé para a salvação. Historicamente, a expectativa pela segunda vinda foi intensificada por períodos de grande turbulência. Em momentos de crises políticas, guerras e desastres naturais, muitos cristãos interpretaram esses eventos como sinais do iminente retorno de Cristo. Durante a Idade Média, por exemplo, profecias e visões místicas alimentaram a esperança de um novo começo, enquanto os movimentos reformistas mais tarde revitalizaram a crença com ênfase na reforma moral e espiritual. Na doutrina católica, o retorno de Jesus não é visto apenas como um evento catastrófico, mas como o culminar de uma transformação que traz justiça, paz e renovação. Os ensinamentos do magistério enfatizam que, mesmo que os sinais dos tempos se intensifiquem, os ensinamentos devem manter uma fé sólida e um compromisso constante com a caridade e o amor ao próximo, pilares essenciais para a preparação espiritual. Ao longo dos séculos, essa opinião foi reinterpretada conforme as circunstâncias, funcionalmente de instabilidade em tempos difíceis. Escritos de teólogos e documentos oficiais reforçam que uma fé ativa e conduta ética aproximam os crentes do propósito divino. Além das interpretações tradicionais, diversas correntes cristãs desenvolveram visões próprias sobre a segunda vinda. Para os evangélicos, a ênfase recai sobre a justiça final imediatamente, enquanto a tradição ortodoxa valoriza o aspecto místico e sacramental desse evento. Essas perspectivas distintas enriqueceram o debate, promovendo um diálogo vibrante entre diferentes comunidades de fé. A influência do conceito ultrapassou os limites teológicos, marcando profundamente a literatura, o cinema e as artes plásticas, onde temas apocalípticos e de renovação espiritual são recorrentes. Essa pluralidade de interpretações reflete a complexidade da experiência humana e a busca incessante por respostas diante das incertezas do mundo contemporâneo. Essa diversidade enriquece o panorama teológico, permitindo que cada tradição contribua com insights únicos sobre a natureza do divino e o destino da humanidade.
As representações artísticas amplificam essa mensagem, traduzindo em imagens e histórias a esperança e o temor que acompanham a expectativa do fim dos tempos. Em suma, o conceito da segunda vinda é uma promessa que transcende o tempo e as circunstâncias. Ele apresenta aspectos teológicos, históricos e culturais, convidando os crentes a uma preparação constante e a uma reflexão profunda sobre sua fé. Essa expectativa não é motivo de temor, mas um chamado à transformação pessoal e ao fortalecimento da comunidade. Assim, a mensagem do retorno de Cristo permanece viva, inspirando tanto a esperança quanto a responsabilidade de viver em conformidade com os ensinamentos divinos, rumo a um futuro de renovação e paz. Essa visão final não apenas consolida a fé dos devotos, mas inspira a agir com justiça, preparando o caminho para um mundo que reflete os valores do Reino de Deus. Nos últimos anos, o Vaticano tem se posicionado de maneira enigmática a respeito dos sinais que, segundo as interpretações proféticas, prenunciam o fim dos tempos. Diversas declarações do Papa e de destacados cardeais têm despertado debates intensos entre teólogos e justiça. Em pronunciamentos solenes, o Santo Padre enfatizou a importância da vigilância espiritual e da preparação para enfrentar tempos incertos, sem, contudo, revelar detalhes específicos sobre a sequência dos eventos. Alguns discursos, repletos de metáforas e referências bíblicas, sugerem que as crises contemporâneas, como conflitos globais, desastres naturais e instabilidades econômicas, podem ser interpretadas como sinais que se alinham com profecias antigas. Essa abordagem, embora moderada, tem sido vista por muitos como um indicativo de que a Igreja pode estar se preparando para anunciar algo de magnitude sem precedentes. Além disso, cardeais influentes também manifestaram preocupações semelhantes, ressaltando a necessidade de renovação espiritual e de um retorno às raízes da fé. Em entrevistas e homilias, esses líderes ressaltam que, mesmo diante das adversidades do mundo moderno, a mensagem central da Igreja permanece inabalável: a esperança na redenção e na justiça divina. Essa retórica, cuidadosamente construída, serve tanto para confortar os fiéis quanto para alertá-los sobre a importância de uma postura proativa na fé. Ao combinar elementos de advertência e de encorajamento, as declarações do alto clero estabelecem um tom de seriedade e responsabilidade, convidando a comunidade cristã a refletir profundamente sobre os desafios que se avizinham e a renovar seu compromisso com os ensinamentos de Cristo. Essas declarações, frequentemente publicadas em discursos oficiais e comunicados à imprensa, geram um clima de reflexão e expectativa entre os fiéis, bem como um intenso debate acadêmico entre especialistas em teologia e história eclesiástica. Muitos estudiosos argumentam que, embora o tom não seja apocalíptico, a ênfase na preparação espiritual e na renovação moral revela uma consciência aguda dos tempos que se transformam. A comunicação do Vaticano, repleta de simbolismos e alusões às Escrituras, convida a uma interpretação cuidadosa e ponderada dos acontecimentos atuais, incentivando uma postura de introspecção e de busca pela verdade espiritual. Assim, a Igreja reafirma seu compromisso com a fé e a esperança, mesmo diante de um mundo em constante mudança. Esta mensagem ecoa através dos séculos, instigando reflexões e debates renovadores fervorosos em profundidade. Além das declarações diretas, é notável como o tom e a linguagem empregada pelo Vaticano foram modificados ao longo do tempo. Nos últimos anos, as mensagens emanadas dos corredores da Cúria e durante as missões solenes revelaram uma postura de alerta, mesclada com um profundo senso de esperança. Essa dualidade foi cuidadosamente articulada para atingir tanto os corações dos fiéis quanto para transmitir uma mensagem de responsabilidade diante dos desafios modernos. As palavras escolhidas, repletas de simbolismos e alusões a eventos históricos, demonstram uma intenção de conectar os acontecimentos atuais com narrativas milenares presentes nas Escrituras. Essa estratégia comunicacional tem o propósito de fortalecer a ideia de que, mesmo em tempos de incerteza, a fé deve ser um alicerce sólido e inabalável. Além disso, as mudanças sutis na retórica e a escolha das metáforas refletem uma adaptação às necessidades contemporâneas. O Vaticano, atento às transformações sociais e tecnológicas, tem procurado incorporar referências que dialogam com a modernidade sem perder sua essência tradicional. Em discursos recentes, líderes eclesiásticos utilizam termos que evocam tanto o temor do desconhecido quanto a certeza da redenção prometida. Essa abordagem equilibrada visa preparar os fiéis para um futuro que, embora incerto,
é guiado por valores eternos. Uma nova linguagem, ao mesmo tempo que acalma, também incita a reflexão profunda sobre o papel do indivíduo na construção de uma realidade mais justa e espiritual. Por meio de suas palavras, o Vaticano convida a comunidade a uma renovação interior, ressaltando que a esperança e a fé caminham juntas, mesmo diante dos desafios por um mundo em constante mudança. Essa evolução na comunicação e no uso da linguagem não é fruto do acaso, mas sim resultado de um esforço consciente para manter a relevância da mensagem sagrada em um mundo cada vez mais complexo. Ao mesclar elementos tradicionais com referências modernas, o Vaticano consegue alcançar diferentes gerações, estimulando a reflexão e o engajamento em temas espirituais. Essa combinação de tradição e inovação fortalece a identidade da Igreja e inspira os fiéis a buscar um entendimento mais profundo dos sinais que permeiam o cenário global atual. Dessa forma, cada palavra e cada símbolo assumem um papel crucial na transmissão de uma mensagem que é, ao mesmo tempo, ancestral e contemporânea, sempre elevando a mensagem. Entre as profecias que permeiam a história da Igreja, as declarações de santos como Padre Pio e São Malaquias se destacam pela sua influência na severidade. Esses místicos deixaram registros e visões que, para muitos, confirmaram a proximidade de eventos de grande importância espiritual. Padre Pio, conhecido por sua profunda comunhão com Deus e pelos dons miraculosos, fez uma compreensão que ainda hoje é interpretada como alertas para os tempos de transformação. Suas palavras, transmitidas de um mistério que transcende a razão, incentivam os fiéis a manterem a fé mesmo diante das adversidades. Da mesma forma, São Malaquias, com seu célebre conjunto de profecias papais, sugeriu que uma sucessão de pontífices poderia estar intrinsecamente ligada aos desígnios divinos que culminariam em um tempo de renovação. Essas predições, muitas vezes enigmáticas, foram registradas em documentos que se tornaram referência para estudiosos e teólogos. A interpretação dos sinais por trás desses textos exige uma análise cuidadosa, levando em conta o contexto histórico e as situações que cercaram cada profecia. Alguns argumentam que essas visões não apenas apontam para eventos futuros, mas também servem como um espelho da alma humana, refletindo os medos e as esperanças de uma sociedade em constante evolução. Assim, as profecias se tornam um convite à introspecção e à busca por um significado maior nos acontecimentos cotidianos, indicando que cada era tem seu próprio conjunto de sinais e desafios espirituais. Ao revisitar essas palavras do passado, o presente parece adquirir uma dimensão ainda mais misteriosa e significativa. A intersecção entre o místico e o histórico reforça a ideia de que, mesmo com o avanço da modernidade, a essência das verdades espirituais permanece imutável. Dessa forma, as profecias dos santos oferecem não apenas uma previsão dos tempos vindouros, mas também uma orientação para a renovação pessoal e comunitária, instigando os crentes a enfrentar os desafios com coragem e fé inabalável. Essas mensagens históricas, enraizadas em um simbolismo profundo, continuam a inspirar debates e reflexões que atravessam gerações, evidenciando uma eterna busca da humanidade por respostas às grandes incógnitas da existência. Cada palavra e cada visão proferida pelos santos ressoa no tempo, conectando o passado e presente numa narrativa de fé, mistério e renovação espiritual, que inspira todos a buscar a verdade divina. Uma análise detalhada dos discursos e mensagens da Igreja ao longo dos séculos revela uma evolução notável na forma como a expectativa pela segunda vinda é comunicada aos fiéis. Nos tempos medievais, as pregações eram frequentemente marcadas por uma linguagem intensa e apocalíptica, repleta de advertências severas sobre os castigos divinos e as críticas necessárias para evitar as exceções eternas. Esses discursos, imbuídos de fervor e um senso agudo de urgência, procuravam despertar nos ouvintes um sentimento de temor reverente e de preparação espiritual rigorosa. Naquele período, a linguagem era muitas vezes simbólica e continha metáforas que refletiam o contexto histórico de crises e incertezas, evidenciando uma fé profundamente enraizada no mistério da revelação divina. Com o passar dos séculos, a retórica e o estilo comunicativo do Vaticano passaram por transformações significativas. A modernidade trouxe consigo uma abordagem mais equilibrada e contemplativa, onde a ênfase não está apenas na ameaça do juízo final, mas também na promessa de redenção e na renovação moral. Discursos contemporâneos adotam uma linguagem que busca inspirar e motivar os fiéis, sem incitar pânico, mas sim encorajando uma vivência autêntica da fé e uma preparação serena para os desafios espirituais que se apresentam.
Essa mudança não representa uma negação das antigas profecias, mas sim uma reinterpretação que dialoga com os anseios e as realidades do mundo moderno. Além disso, a comparação entre os discursos antigos e atuais revela uma notável continuidade em certos elementos centrais, como a exortação à vigilância e a prática constante da oração. Embora a forma e o tom tenham sido suavizados, a mensagem essencial, a necessidade de estar preparado e de manter a fé inabalável, permanece inalterada. Essa coerência ao longo do tempo reforça a ideia de que, independentemente das transformações culturais e sociais, a essência da mensagem cristã sobre o fim dos tempos continua sendo transmitida de forma relevante e impactante. Assim, os fiéis encontram, tanto na tradição histórica quanto na comunicação moderna, motivos para renovar seu compromisso com a esperança e com a prática dos ensinamentos de Cristo. Essa análise comparativa demonstra que, embora os métodos de comunicação evoluam, a essência do chamado apelo espiritual do Vaticano permanece constante, inspirando fé e renovação em todas as eras com fervor. Em um cenário global marcado por incertezas, as guerras e os conflitos se apresentam como um dos sinais mais coincidentes que podem ser interpretados sob a ótica das profecias. Diversos conflitos regionais e instruções militares em diferentes continentes evidenciam uma instabilidade política crescente. A escalada de tensão entre as nações, a disputa por recursos naturais e a rivalidade ideológica alimentam confrontos que, muitas vezes, se transformam em guerras de larga escala. Essa realidade, que afeta tanto países desenvolvidos quanto nações emergentes, reforça a ideia de que os tempos atuais estão imersos em um ciclo de crise constante. A instabilidade política, evidenciada por revoluções, golpes de Estado e conflitos civis, contribui para um ambiente onde prevalece a desordem. Líderes políticos, muitas vezes, se deparam diante de dilemas éticos e estratégicos, lutando para manter o controle em meio à pressão interna e externa. Essas disputas não apenas provocaram perdas humanas e econômicas, mas também intensificaram o sentimento de medo e incerteza entre as populações. A influência de potências globais e a competição pela supremacia geopolítica tornam o cenário ainda mais complexo, onde alianças são formadas e desfeitas de maneira imprevisível. Neste contexto, os eventos políticos assumem um papel duplo. Além de impactarem diretamente a vida dos cidadãos, servem como símbolos proféticos de uma era de mudanças profundas. Muitos estudiosos argumentam que a confluência de crises militares e instabilidade política ecológica as advertências causadas em textos sagrados, que impedem um tempo de julgamento e transformação. Assim, a recorrência de guerras e conflitos pode ser vista não apenas como uma aparência histórica, mas como parte de um ciclo maior que aponta para a necessidade de uma renovação moral e espiritual em escala global. Portanto, uma análise dos conflitos atuais, com suas raízes em disputas territoriais e ideológicas, revela um panorama onde a política e a guerra se entrelaçam de forma decisiva, impulsionando a humanidade para uma nova era de desafios e, possivelmente, de redenção. Essa dinâmica, permeada pela complexidade das relações internacionais, evidencia como os conflitos armados se tornam verdadeiros envolvidos para mudanças profundas no equilíbrio mundial, forçando governos e situações a repensarem suas estratégias e visões de futuro, enquanto a tensão se torna cada vez mais palpável em todas as esferas da sociedade. Isso confirma a urgência global real. Os desafios ambientais emergem como outro sinal marcante dos tempos atuais, refletindo a tensão entre o homem e a natureza. As mudanças climáticas aceleradas, evidenciadas pelo aumento das temperaturas globais, o derretimento das calotas polares e a intensificação de eventos climáticos extremos, revelam uma realidade alarmante. Inundações, secas prolongadas e tempestades devastadoras não causam apenas perdas materiais e humanas, mas também geram uma profunda inquietação em relação ao futuro do planeta. Esses desastres naturais são interpretados por alguns estudiosos como manifestações do juízo divino, onde a própria criação clama por uma renovação moral e espiritual da humanidade. A gestão ambiental, impulsionada pelo desmatamento, pela poluição e pela exploração irresponsável dos recursos naturais. Além disso, a interconexão entre os problemas ambientais e as crises sociais se torna cada vez mais evidente. A escassez de recursos, como água potável e alimentos, pode levar a conflitos e instabilidade em diversas regiões do mundo, intensificando a vulnerabilidade de comunidades já fragilizadas por desigualdades históricas.
A precariedade dos sistemas de governança ambiental expõe a humanidade a riscos sem precedentes, reforçando a mensagem de que os caminhos atuais não são sustentáveis a longo prazo. Portanto, a análise dos desastres naturais e das crises ambientais revela um panorama de interrupções que se alinha com as antigas profecias. Esses acontecimentos, que parecem ser tanto consequências das ações humanas quanto sinais de um alerta divino, convidam a reflexão profunda sobre o nosso papel como guardiões do planeta. Em meio a esse cenário desafiador, torna-se imperativo compensar a relação entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, a fim de evitar um colapso que possa afetar irreversivelmente toda a vida na Terra. Esses sinais naturais não apenas denunciam a fragilidade do nosso planeta, mas também despertam uma necessidade urgente de mudança e responsabilidade coletiva para preservar o futuro da humanidade e do meio ambiente. Uma mudança é essencial para nossa sobrevivência. Os desafios econômicos e sociais que permeiam o cenário global têm implicações profundas para a estabilidade e a convivência das nações. As negociações nos mercados financeiros, a desigualdade crescente e o emprego persistente criam um ambiente de incerteza que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Crises econômicas cíclicas, muitas vezes desencadeadas por fatores internos e externos, resultam em recessões que agravam a pobreza e intensificam as disparidades sociais. Essas manifestações geram que podem culminar em protestos, revoltas e instabilidade civil, evidenciando a fragilidade dos sistemas econômicos contemporâneos. A interseção entre economia e sociedade revela ainda a influência de políticas públicas inconvenientes e de práticas corporativas que priorizam o lucro em detrimento do bem-estar coletivo. A concentração de renda e a falta de acesso a serviços básicos, como saúde e educação, aprofundam as divisões entre os estratos sociais, gerando um clima de insatisfação e revolta. Em muitas regiões, a população se vê obrigada a enfrentar crises habitacionais e a lutar por direitos fundamentais, como a dignidade e a justiça social. Tais desafios, longe de serem meramente econômicos, possuem um impacto direto na coesão social e na qualidade de vida dos cidadãos. Além disso, o desequilíbrio econômico pode ser interpretado como um reflexo das escolhas e prioridades da sociedade contemporânea. A busca incessante pelo crescimento e acumulação de riqueza, sem a preocupação com as consequências sociais e ambientais, revela um paradigma que está em desacordo com princípios éticos e sustentáveis. Esse modelo, que privilegia o individualismo e a competitividade, contribui para a erosão do tecido social, criando uma atmosfera de incerteza e medo entre as populações. Em resumo, as crises econômicas e sociais atuais são indicativas de um sistema em colapso, onde a falta de políticas inclusivas e de uma visão holística para o desenvolvimento acarreta consequências desastrosas. Esse cenário não só intensifica as dificuldades cotidianas, mas também alimenta o sentimento de desesperança, corroborando interpretações proféticas que apontam para um período de julgamento e transformação. Dessa forma, o cenário econômico e social atual se apresenta como um terreno fértil para a emergência de mudanças profundas e urgentes. Esses expõem a necessidade urgente de desafios para compensar modelos econômicos, promovendo uma transformação social que priorize o bem-estar coletivo, a equidade e a justiça para todos, realmente. Na era digital, a tecnologia revolucionou a comunicação e transformou profundamente as relações culturais. O surgimento da inteligência artificial, das redes sociais e da internet permitiu uma disseminação instantânea de informações, alterando a maneira como as pessoas percebem o mundo. Essa transformação não só facilita o acesso ao conhecimento, mas também cria desafios ao difundir desinformação e teorias conspiratórias. A velocidade com que as informações se propagam gera debates intensos sobre a veracidade dos fatos, impactando a opinião pública e a confiança nas instituições. Paralelamente, as inovações tecnológicas influenciam diretamente a formação de identidades culturais. As novas gerações, imersas em ambientes digitais, desenvolvem uma relação ambígua com a tradição, valorizam a modernidade, mas também buscam referências históricas que lhes proporcionem um senso de pertencimento. Essa dualidade cultural impulsiona mudanças nos costumes, na arte e na política, refletindo uma sociedade em constante transformação. A convergência entre tecnologia e cultura é vista por muitos como um dos sinais de uma nova era profética. As rápidas mudanças provocadas pela digitalização ecológica e as mudanças nos tempos de transição, onde o progresso pode tanto libertar quanto aprisionar.
O desafio atual é encontrar um equilíbrio entre a inovação e a preservação dos valores fundamentais que sustentam a convivência humana. Nesse contexto, o surgimento da tecnologia como ferramenta de transformação, mas também exige uma reflexão ética sobre seu uso e impacto social. Por fim, a influência da tecnologia nas transformações culturais reforça a necessidade de um diálogo entre o passado e o presente. A sociedade é chamada a reavaliar suas prioridades, integrando o avanço digital com respeito às tradições que moldaram sua identidade. Assim, o impacto tecnológico e as mudanças culturais configuram um cenário de complexidade potencial, que pode inaugurar uma nova fase de desenvolvimento humano equilibrado e consciente. Essa transformação digital, embora promissora, impõe desafios éticos e sociais importantes, exigindo que governos, empresas e cidadãos repensem seus papéis e responsabilidades para garantir que o progresso tecnológico beneficie toda a humanidade sem comprometer valores fundamentais e a diversidade cultural. A união entre inovação e tradição é imperativa para que possamos construir um futuro sustentável, justo e harmonioso, onde a tecnologia sirva de instrumento para o bem comum. O equilíbrio é a chave essencial. As revelações celestiais têm fascinado a humanidade desde os primórdios da fé. Relatos de aparições, visões e profecias emergem de diversos momentos da história, iluminando os caminhos espirituais dos fiéis e oferecendo sinais de transformação. Entre os eventos mais emblemáticos, destaca-se o terceiro segredo de Fátima, que, embora envolto em mistério, despertou uma fervorosa busca por interpretações e por um entendimento mais profundo dos símbolos divinos. Neste capítulo, exploraremos as revelações que, segundo os crentes, ultrapassaram os limites da compreensão humana, trazendo mensagens do céu para orientar a conduta e inspirar a esperança em tempos conturbados. Diversas aparições marianas ao redor do mundo, desde Lourdes até Guadalupe, consolidaram a ideia de que o divino se manifesta através de sinais visíveis, destinados a alertar e confortar a humanidade. Essas manifestações são acompanhadas de mensagens simbólicas, e muitas vezes, de predições que desafiam a lógica terrena. Em cada declaração, os fiéis encontram um chamado para a conversão, para a renovação da fé e para a prática do amor e da caridade, pilares fundamentais para a construção de um melhor. O terceiro segredo de Fátima, em particular, ocupa um lugar central nesse debate. Revelado de forma parcial e interpretado de diversas maneiras, esse segredo é visto como um presságio de eventos futuros, instigando a imaginação e a reflexão dos estudiosos da fé. Enquanto alguns o encaram como um alerta iminente, outros entendem que sua mensagem transcende a mera premonição de catástrofes, apontando para uma transformação espiritual que requer preparação e confiança no poder redentor divino. Assim, as revelações celestiais não apenas reafirmam a presença do sagrado na história humana, mas também convidam cada indivíduo para uma jornada interior em busca de significado e de paz. Ao compreender esses sinais e suas possíveis implicações, os crentes são chamados a uma postura de vigilância e de constante busca pela verdade, fortalecendo sua fé e sua conexão com o divino. Essa abertura para o transcendente molda a percepção do mundo, transformando as crises em oportunidades de renovação espiritual e de esperança para um futuro iluminado. Cada uma dessas manifestações, repleta de simbolismo e mistério, não só ilumina o caminho espiritual dos santos, mas também os convoca a uma reflexão profunda sobre o destino da humanidade e o propósito divino. As aparições marianas têm sido uma característica de profunda importância para a fé católica. Desde as aparições em Fátima até as de Lourdes e Guadalupe, cada manifestação traz consigo uma mensagem de esperança, arrependimento e renovação. Esses eventos, muitas vezes registrados com detalhes vívidos e acompanhados de sinais milagrosos, servem como lembretes de que o divino está presente em momentos de crise e transformação. Para os fiéis, essas aparições não são meros eventos sobrenaturais, mas convites para uma mudança de vida, instigando uma busca sincera pela espiritualidade e pelo amor incondicional de Deus. Cada manifestação mariana convida os crentes a refletir sobre sua própria vida, a repensar escolhas e abraçar uma fé mais profunda. As mensagens transmitidas nessas aparições enfatizam a importância da oração, da penitência e do serviço ao próximo, orientando a fidelidade a viver em acordo com os ensinamentos de Cristo. Em muitos casos, os relatos incluem visões de uma era de paz e de derrotas que virão para aqueles que se comprometem a seguir o caminho do amor e da verdade.
As aparições também desempenham um papel crucial na formação de movimentos de renovação espiritual, inspirando comunidades inteiras a se mobilizarem em torno de causas sociais e de um compromisso com a justiça. Ao mesmo tempo, esses eventos desafiam os céticos e provocam debates intensos sobre a natureza do divino e o papel da fé na vida moderna. As aparências marianas, com seus elementos de mistério e revelação, permanecem como um elo entre o céu e a terra, despertando tanta admiração quanto um chamado à ação. Por meio dessas manifestações, os fiéis encontram um caminho para superar os desafios do cotidiano, renovando suas esperanças e fortalecendo a conexão com o sagrado. Assim, as aparições marianas não apenas reforçam a presença do divino, mas também transformam a realidade dos crentes, encorajando-os a viver de forma mais plena e compassiva. Em suma, essas mensagens transformadoras se mostram indispensáveis para a construção de uma sociedade mais justa e espiritualizada, onde cada indivíduo pode encontrar a luz que o guiará para um futuro repleto de paz e de amor. Essa experiência mística ressoa profundamente no coração dos fiéis, desenvolvendo suas vidas e renovando continuamente o compromisso com a verdade e o amor divino inabalável. Profecias proferidas por santos e místicos sempre foram parte intrínseca do panorama espiritual, oferecendo vislumbres de um futuro incerto e carregado de simbolismo. Diversos santos, ao longo dos séculos, deixaram registros que narram visões e mensagens enigmáticas, interpretadas como alertas divinos para a humanidade. Esses relatos, repletos de linguagem poética e simbólica, muitas vezes misturam metáforas celestes. Entre os profetas e místicos, algumas figuras se destacam pela clareza e intensidade de suas mensagens. São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, por exemplo, descreveram experiências místicas que transcendem o entendimento humano, oferecendo vislumbres de realidades espirituais e do mistério divino. Esses relatos não são meros contos de eventos sobrenaturais, mas sim convites para uma renovação profunda da fé. Ao revisitar essas palavras, os fiéis encontram-se não só consolo em tempos de crise, mas também um chamado à ação, orientando suas vidas rumo a uma prática mais autêntica e comprometida com os valores espirituais. Os escritos desses místicos frequentemente ressaltam a importância da humildade, do arrependimento e da confiança nas exceções divinas. Eles alertam que, embora os sinais do fim dos tempos possam ser assustadores, a presença amorosa de Deus se faz sentir nos momentos de adversidade. Assim, cada profecia se torna uma luz no caminho da redenção, guiando os crentes para uma compreensão mais profunda da existência. A voz desses santos ecoa através dos séculos, lembrando que, apesar das incertezas do futuro, a fé permanece como o alicerce para a construção de um mundo mais justo e harmonioso. Portanto, os escritos e visões desses místicos não apenas enriquecem o patrimônio espiritual da humanidade, mas também servem como um farol que orienta a fé na busca incessante pela verdade, amor e renovação interior. Essa herança mística impulsiona cada geração a viver com fé inabalável e olhar para o futuro com coragem e esperança renovada. A mensagem ecoa no tempo. Nas últimas décadas, as profecias e revelações celestiais têm sido reinterpretadas à luz dos desafios e transformações da sociedade moderna. Teólogos e investigadores de diversas áreas procuram relacionar os sinais antigos com os eventos atuais, apontando para uma conexão entre a mensagem divina e as mudanças globais. Essa abordagem contemporânea não nega o conteúdo espiritual dos relatos místicos, mas propõe uma análise que integra fé, ciência e sociologia. Muitos argumentam que as revelações não são apenas presságios de desastres iminentes, mas também convites à renovação ética e espiritual, incentivando a humanidade a repensar seu papel no universo e a buscar uma convivência harmoniosa com a natureza. Essa nova perspectiva tem ganhado força tanto entre os fiéis quanto entre os céticos, que se veem instigados a questionar as interpretações tradicionais. O diálogo entre diferentes áreas do conhecimento possibilita uma compreensão mais abrangente dos interesses, mostrando que as mensagens celestiais podem ser compreendidas como metáforas dos desafios existenciais que a sociedade enfrenta. A intersecção entre ciência e fé revela que, mesmo em um mundo dominado pela lógica e pela tecnologia, há espaço para o mistério e a espiritualidade. Em diversos encontros e conferências, especialistas debateram como essas revelações podem influenciar políticas públicas, inspirar movimentos sociais e promover mudanças na forma como as pessoas se relacionam com o sagrado.
Ao trazer à tona a necessidade de uma renovação moral e ética, essas interpretações modernas das profecias celestiais ressaltam o potencial transformador da fé na construção de um futuro mais justo. Para muitos, essa integração entre o antigo e o contemporâneo não é apenas uma reinterpretação dos sinais, mas uma renovação de esperança que inspira ações concretas no prol do bem comum. Dessa forma, o impacto das revelações celestiais se estende muito além do âmbito religioso, influenciando áreas como política, educação e cultura, e promovendo uma reflexão profunda sobre o papel da espiritualidade na era moderna. A mensagem que ecoa essas interpretações é clara, um chamado à transformação e à ação, que convida cada indivíduo a participar na construção de um mundo melhor, guiado pela sabedoria ancestral e pela inovação do presente. Essa visão integrada fortalece a fé, estimula o diálogo e promove uma transformação que ressoa em cada aspecto da vida humana profundamente real. Desde os primórdios das transformações internas, o Vaticano vem revelando, por meio de documentos oficiais e discursos solenes, sinais que podem indicar uma preparação para eventos significativos. Relatórios recentes e pronunciamentos de altos membros do clero sugerem que a Igreja tem se baseado na forma aprofundada dos desafios contemporâneos, buscando respostas que dialogam com as antigas profecias. Arquivos históricos, agora redescobertos e detalhados com novas metodologias, mostram uma linha de continuidade na comunicação entre o Vaticano e os sinais dos tempos. Nas reuniões internas e nas comunicações públicas, a escolha de palavras e a ênfase em temas como vigilância espiritual, reforma moral e a necessidade de conversão têm sido evidentes. Esses documentos, muitas vezes separados como limitações, revelam a preocupação de uma instituição que, embora enraizada na tradição, se adapta às transformações globais. Os discursos recentes do Papa e de outros líderes eclesiásticos contêm alusões a eventos futuros e uma preparação silenciosa para um possível anúncio que pode abalar a ordem exigida. A análise detalhada desses textos demonstra uma mudança sutil na retórica, onde a linguagem passa a incorporar termos que sugerem não apenas advertências, mas também um convite à ação e à reflexão profunda. Os relatórios formais e os registros oficiais evidenciam que o Vaticano não está alheio às pressões e aos impostos desafios pelo mundo moderno. Ao mesmo tempo, esses documentos servem como um guia interno, direcionando os fiéis a uma postura de preparo constante e autoconhecimento. A convergência entre a tradição e a necessidade de renovação é clara nesses relatos, que se apresentam como peça-chave para entender os rumores que a Igreja pretende seguir, reforçando a ideia de que o divino se manifesta de maneiras muitas vezes enigmáticas, mas sempre com o intuito de preparar os crentes para tempos de transformação. Esses sinais inspiram fé inabalável e esperança. Pesquisadores e teólogos de renome têm investigado com profundidade os falsos presentes nos discursos e documentos vaticanos, oferecendo interpretações que buscam decifrar os sinais ocultos. Acadêmicos de diversas partes do mundo analisam as nuances das declarações e a evolução da retórica eclesiástica, apontando para uma mudança estratégica na comunicação do Vaticano. Em conferências e simpósios, especialistas discutem a importância de contextualizar esses sinais no cenário global, relacionando-os com eventos históricos e com a crise de valores que assola a sociedade moderna. Esses estudos, fundamentados em análises comparativas históricas, oferecem uma visão crítica que enriquece o debate sobre a preparação interna da Igreja. Os relatos acadêmicos enfatizam que, embora muitos elementos dos discursos vaticanos sejam sutis, sua repetição e consistência apontam para um alinhamento com antigas tradições proféticas. Teólogos sugerem que uma escolha cuidadosa de termos e a reinterpretação de símbolos consagrados evidenciam uma tentativa de renovação da mensagem da Igreja para gerações atuais. As pesquisas também indicam que esse movimento não é resultado de modismos temporários, mas sim de um planejamento meticuloso que dialoga com o legado histórico da instituição. Diversos estudos acadêmicos têm se dedicado a mapear a evolução desses discursos, evidenciando que a comunicação vaticana incorpora, de forma deliberada, elementos que remetem tanto à tradição quanto à modernidade. Ao correlacionar os dados históricos com as declarações recentes, os estudiosos constroem um panorama que sugere uma preparação estratégica para enfrentar os desafios científicos do futuro. Essa análise crítica, embasada em rigor metodológico, contribui para uma compreensão mais aprofundada dos movimentos internos da Igreja e de sua missão em tempos de incerteza. Esses relatos e estudos enriquecem o debate,
conectando os pontos entre a tradição e a contemporaneidade, e inspiram uma reflexão que transcende as barreiras do tempo. A convergência entre análise acadêmica e fé tradicional fortalece o entendimento dos sinais vaticanos, proporcionando uma visão integrada que esclarece os caminhos que a Igreja pretende seguir em tempos de profunda transformação. Observadores atentos têm identificado na própria estrutura e simbologia do Vaticano sinais que parecem transcender o ordinário. A arquitetura das basílicas, com seus detalhes enigmáticos e elementos decorativos repletos de simbolismo, suscita interpretações que vão além do mero estético. Cada vitral, cada escultura e cada altar são vistos por alguns como representações codificadas de verdades espirituais e de mensagens proféticas. Esses elementos modernos, combinados com tradições seculares, formam um conjunto que, para muitos, indica um preparo meticuloso para eventos futuros. Nas cerimônias e rituais, a escolha de certos símbolos, desde a cruzada estilizada até os mosaicos que adornam os espaços sagrados, carregam um peso que vai além do culto religioso tradicional. Esses sinais, muitas vezes, são reinterpretados à luz das profecias, indicando que o ambiente físico do Vaticano é cuidadosamente planejado para refletir uma mensagem de renovação e de alerta. A continuidade entre a tradição antiga e as inovações contemporâneas na arquitetura sacramental destaca a dualidade entre o eterno e o efêmero, entre o sagrado e o temporal. Analistas de arte sacra argumentam que a riqueza simbólica dos edifícios vaticanos não é acidental. Cada elemento decorativo pode ser entendido como parte de um complexo diálogo entre a história da Igreja e suas visões de futuro. Essa integração de arte, fé e planejamento estratégico formam um tecido simbólico que fortalece a identidade da instituição e que convida os fiéis a interpretarem os sinais com profundidade e sensibilidade. Ao decifrar esses códigos visuais, os crentes encontram um caminho para compreender a mensagem que se esconde por trás dos muros do Vaticano, revelando um compromisso com a tradição e com a preparação para tempos de mudança. Esses sinais ocultos revelam a continuidade de uma fé que transcende o tempo. Eles inspiram a busca por verdades eternas. O planejamento interno do Vaticano revela um compromisso silencioso com a renovação espiritual e a preparação para desafios futuros. Em reuniões fechadas e por meio de comunicações discretas, autoridades eclesiásticas delinearam estratégias que buscam alinhar a prática da fé com os sinais dos tempos. Esses preparativos, embora não divulgados amplamente ao público, indicam uma consciência aguda da necessidade de adaptar os rituais e a organização interna da Igreja aos ventos de transformação que sopram no mundo moderno. Discursos internos ressaltam a importância da oração, da meditação e do estudo aprofundado das Escrituras como ferramentas essenciais para fortalecer a comunidade de religião e orientar suas ações. Além disso, o Vaticano tem investido na formação teológica e no aprimoramento das práticas litúrgicas, promovendo um diálogo contínuo entre tradição e inovação. A implantação de novos métodos de comunicação e a atualização dos códigos de conduta refletem um movimento estratégico para modernizar uma instituição sem perder suas raízes históricas. Esses esforços internos são acompanhados de uma análise detalhada dos contextos sociais e espirituais, permitindo que a Igreja responda de forma proativa aos desafios contemporâneos. Os preparativos internos também envolvem uma profunda reflexão sobre o papel da fé na sociedade atual. Teólogos e líderes religiosos têm enfatizado a importância de uma espiritualidade ativa, que não se limite à ritualística, mas que se expresse em ações concretas de amor, justiça e solidariedade. Essa abordagem integrada visa construir pontes entre a tradição milenar da Igreja e as demandas do mundo moderno, reforçando a ideia de que a renovação espiritual é fundamental para enfrentar os tempos de incerteza que se aproximam. Reconhecendo esses movimentos internos, torna-se evidente que o Vaticano busca não apenas preservar seu legado, mas definir o futuro da fé, apresentando a fidelidade para um novo capítulo de esperança e compromisso real. Esses preparativos internos evidenciaram um compromisso renovado que fortalece a identidade da Igreja, unindo tradição e inovação em cada decisão para um futuro realmente promissor. A preparação para os tempos profetizados começa com o fortalecimento da fé individual e a busca por uma conexão mais profunda com o divino. Cada crente é convidado a refletir sobre a sua jornada espiritual e a identificar áreas de crescimento que possam ser melhoradas. Essa busca pessoal envolve a prática regular da oração, a meditação e o estudo das Escrituras, que oferece orientação e luz para os momentos de incerteza. Ao dedicar tempo à reflexão e ao autoconhecimento,
o indivíduo se torna capaz de discernir os sinais dos tempos e se preparar para enfrentar desafios com serenidade e confiança. A introspecção permite a tomada de consciência de fraquezas e a transformação de medos em forças, promovendo um renascimento espiritual que transcende as dificuldades cotidianas. Além disso, a prática de rituais e sacramentos desempenha um papel fundamental na preparação pessoal. A participação ativa na missa, na confissão e em outros rituais sagrados reafirma o compromisso com a fé e fortalece os laços com a comunidade cristã. Esses momentos de comunhão são essenciais para renovar o espírito e para encontrar conforto diante das incertezas. Ao vivenciar essas práticas com devoção, cada fiel reafirma sua confiança no plano divino e se torna mais resiliente frente às adversidades, tornando-se um exemplo de esperança e fé para aqueles que o cercam. A preparação para os tempos proféticos não se limita à esfera individual, mas se estende à comunidade. A Igreja e os grupos de fé são chamados a unir esforços para criar um ambiente de apoio mútuo e solidariedade. As organizações religiosas podem promover encontros, estudos bíblicos e momentos de oração coletiva, que incentivam a partilha de experiências e o fortalecimento dos vínculos espirituais. Essa união é vital para enfrentar os desafios que se apresentam, pois permite que a fidelidade se fortaleça em conjunto, compartilhando sabedoria, conforto e estratégias para a renovação espiritual. Nas comunidades, a organização de grupos de apoio e a promoção de ações sociais são fundamentais para criar redes de solidariedade e cuidado. Iniciativas que envolvem a assistência às mais vulneráveis, a promoção da justiça social e a defesa dos valores éticos considerados para a construção de um ambiente onde a fé se traduz em ações concretas. Essa mobilização coletiva é um reflexo da doutrina cristã, que preconiza o amor ao próximo e a prática da caridade como pilares indispensáveis para a transformação do mundo. Ao se unirem em torno de objetivos comuns, os fiéis constroem uma comunidade resiliente, capaz de enfrentar as turbulências dos tempos atuais com coragem e compaixão. Outro aspecto crucial na preparação é o investimento na educação e na transmissão dos valores da fé para novas gerações. As escolas, as catequeses e os grupos juvenis desempenham um papel vital nesse processo, ensinando não apenas os fundamentos da doutrina cristã, mas também a importância da vigilância e da preparação para os desafios espirituais. A transmissão intergeracional do conhecimento religioso garante que as futuras gerações estejam bem preparadas para lidar com as transformações do mundo, mantendo acesa a chama da fé e da esperança. O diálogo entre diferentes gerações enriquece a compreensão dos ensinamentos e permite a construção de uma visão coletiva que integra tradição e inovação. Os mais experientes podem transmitir lições valiosas sobre a história da fé, enquanto os jovens trazem novas perspectivas e a energia necessária para enfrentar os desafios contemporâneos. Essa troca é essencial para que a comunidade se fortaleça e se torne um agente transformador na sociedade, mantendo viva a mensagem de renovação e vigilância que é tão urgente nos tempos atuais. Por fim, a preparação espiritual é também um chamado à ação. Os fiéis são incentivados a transformar sua fé em atitudes concretas, seja na prática da solidariedade, na defesa dos valores éticos ou na promoção de mudanças sociais que refletem os ensinamentos de Cristo. Esse chamado à ação transforma o preparo individual em uma força coletiva capaz de inspirar e mobilizar comunidades inteiras. Assim, a renovação da esperança não se limita à crença passiva, mas se manifesta em projetos, movimentos e iniciativas que visam construir um futuro mais justo e harmonioso. Em resumo, a preparação para os tempos proféticos envolve um compromisso que se estende à intimidade de cada indivíduo e à comunidade em que vive. Ao fortalecer a fé, promover o diálogo e transformar a convicção em ações, a convicção se prepara para enfrentar os desafios com coragem, resiliência e uma esperança renovada. Cada passo nessa jornada é um convite para construir um caminho de luz, onde a fé se torna a base para a transformação pessoal e coletiva, guiando a humanidade rumo a um futuro de paz e renovação espiritual. Ao longo deste vídeo, exploramos os mistérios e sinais que, segundo a tradição e as interpretações contemporâneas, apontam para a iminência da segunda vinda. Revisitamos as profecias, as declarações do Vaticano, os eventos globais e os preparativos espirituais que se entrelaçaram numa narrativa profunda e instigante. Cada capítulo trouxe à tona reflexões que unem passado e presente, convidando cada espectador a buscar um entendimento maior sobre a realidade que nos cerca.
A mensagem que permanece é clara, independentemente do tempo exato ou das interpretações dos sinais, a preparação espiritual é um chamado universal para a renovação. A fé, a oração e a ação transformadora são os pilares que podem guiar a humanidade rumo a um futuro mais justo, equilibrado e iluminado pela esperança. Essa jornada de autoconhecimento e compromisso com os valores eternos transcende o medo do fim, convertendo-o em oportunidade para a transformação pessoal e coletiva. O convite final é para que cada um de nós reflita sobre o que foi apresentado e se envolva na prática da fé com intensidade e verdade. Que esperamos encontrar na união com nossos irmãos e na busca por uma vida pautada na verdade e no amor, o caminho para a renovação que tanto almejamos. O legado deste vídeo é um chamado à vigilância, à ação e à esperança, um lembrete de que, mesmo diante das incertezas, a luz divina continua a guiar nossos passos. Que essa mensagem ecoe em nossos corações e inspire cada decisão, transformando desafios em oportunidades para uma renovação espiritual profunda e verdadeira.